Olá, alunos e alunas do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Priscila e na aula de hoje nós vamos realizar algumas atividades sobre o tema da reforma religiosa, o tema que nós estudamos na aula passada. Olha só, gente, essa aula ela está direcionada para os estudantes do 7º ano e esse conteúdo faz parte da seguinte unidade temática, que é Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. No decorrer desta aula, nós buscaremos desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. Então, bora lá para a nossa aula, para a nossa atividade. Essa é a primeira questão, tem aqui um texto para você fazer a leitura, fazer a análise e depois responder o que está sendo solicitado. E aí já eu venho para a gente corrigir e conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você já concluiu, aí já respondeu a primeira questão, vamos conferir, ver se você acertou? A questão de número 1 diz o seguinte: leia o pequeno trecho abaixo das 95 teses escritas pelo monge alemão Martinho Lutero e em seguida responda a pergunta. O texto diz o seguinte: erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão do castigo e do pecado. Ela é devida sem indulgências. Vamos lá para a questão que diz o seguinte: o trecho acima demonstra a crítica de Lutero quanto a uma prática considerada errada e que era realizada por alguns membros da igreja. Qual é a crítica de Martinho Lutero? Bom, pessoal, nós vimos que Martinho Lutero foi um monge, professor, que criticou muitas práticas da Igreja Católica, tá? E que ele escreveu esse documento, nessas 95 teses, onde tinham muitas críticas em relação a algumas coisas que eram realizadas por alguns membros da Igreja Católica no Ocidente naquele período, certo? Entre as ideias e as críticas de Martinho Lutero estava ali a prática das indulgências, que era uma espécie de compra do perdão. Então as pessoas começavam ali a comprar esse perdão ao invés de se dedicarem às penitências. Então essa aqui é a principal crítica de Martinho Lutero nesse trecho, porque o que ele diz? Olha, erram os pregadores de indulgência quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo o pecado e que está salvo. Ele diz, né, que qualquer cristão verdadeiramente arrependido, ele tem plena remissão do seu pecado e do seu castigo. Então, que essa remissão dos pecados, ela se dá sem indulgências, ok? Então, essa é a crítica de Martinho Lutero. Vamos lá para a questão de número 2, certo? A questão de número 2 diz o seguinte: liste no quadro abaixo 4 diferenças entre a doutrina luterana e a católica. Então eu vou deixar você fazendo aí essa atividade, anota aí no seu caderno, já eu venho para a gente conferir.
Bom, agora que você já respondeu a questão de número 2, vamos conferir a tua resposta? Olha só, gente, essa questão pede para listar nesse quadro aqui algumas características da doutrina luterana e da católica, de forma a diferenciar uma doutrina da outra. Então vamos lá. A doutrina católica, certo, defende ali o culto aos santos e à Virgem Maria. Essa prática, tá, não era defendida na doutrina luterana. Para eles, nem os santos, nem as imagens e nem a Virgem Maria devem ser cultuados. Outra coisa, tá? A Igreja Católica defende 7 sacramentos, enquanto que a doutrina luterana só defende 2 sacramentos, né? Reconhece 2 sacramentos, que no caso são o batismo e a Eucaristia. Outra diferença entre a doutrina católica e a doutrina luterana é que a doutrina católica defende o celibato, né? Uma entrega total à vida religiosa, ao contrário da doutrina luterana, que defende que os ministros protestantes, os pastores, eles podem casar e constituir família, ok? Outra característica que nós podemos citar da doutrina católica é que os cultos, as missas eram realizadas em latim, e isso naquele período ali da Reforma e da Contra-Reforma, certo? Então, naquele período ali, o latim era o idioma oficial dos cultos e também dos textos sagrados. Ao contrário da doutrina luterana, que defendia que os cultos deveriam ser realizados no idioma local, os idiomas vernáculos. Então, por exemplo, como o movimento liderado por Lutero surgiu na Alemanha, ele defendia que o culto e as escrituras deveriam estar em alemão para que as pessoas tivessem acesso. Na Inglaterra, que culto e os textos sagrados estivessem em inglês, e assim sucessivamente. Ok? Então, essas aqui são algumas das características de cada uma dessas doutrinas que as diferenciam entre si. Vamos lá para a questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte: relacione cada característica da coluna 2 com o movimento religioso correto. Aqui na coluna 1. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer se essa característica é do luteranismo, se é do calvinismo ou do anglicanismo. E assim você vai fazendo com cada uma delas. Eu vou deixar você respondendo essa questão, já eu venho para a gente conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você já respondeu essa questão, vamos conferir a tua resposta? Eu espero que você tenha acertado. Olha só, gente, na coluna de número 1 nós temos o nome de 3 movimentos religiosos, lá da reforma religiosa que nós estudamos na aula anterior: o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E aqui nessa segunda coluna nós temos as características. Então vamos lá para a primeira característica. Surgiu na Alemanha, antiga região do Sacro Império Romano Germânico. Bom, pessoal, você acertou se você marcou ali o luteranismo, certo? Esse movimento aqui foi o primeiro movimento protestante, o primeiro movimento religioso que surgiu ali no século XVI, ok? A segunda característica diz o seguinte: liderado pelo francês João Calvino, esse movimento religioso surgiu na Suíça. Acertou se você marcou ali que era o calvinismo, certo? Outra característica é liderado pelo rei Henrique VIII, esse movimento religioso surgiu na Inglaterra. Você acertou se você marcou ali que é o anglicanismo. E uma outra característica é movimento iniciado pelo monge e professor Martinho Lutero. Acertou se você escreveu ali luteranismo, pessoal. Então, nós temos aqui, o nosso gabarito fica desta forma. Eu espero que você tenha acertado.
Então, pessoal, agora vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: os reformadores calvinistas baseavam parcialmente suas propostas na antiga teologia da predestinação e da fé de Santo Agostinho, que dizia: todos nascem com seu destino traçado, para o bem ou para o mal. Para os reformadores, os predestinados a serem salvos eram os escolhidos de Deus. A crença na predestinação atendeu aos interesses da burguesia, pois. Então eu vou deixar você fazendo a leitura de cada uma dessas afirmativas e aí escolha aí a alternativa que você acha que é a correta e que indica ali do porquê que essa crença na predestinação atendeu aos interesses da burguesia. Já já eu venho com o gabarito dessa questão. Até daqui a pouco. Então, qual dessas alternativas você marcou? Vamos conferir? Olha só, pessoal, essa questão, ela está dizendo, tá, que a crença na predestinação foi algo muito aceito entre os membros da burguesia. Então, vamos só revisar um pouquinho quem era a burguesia. A burguesia era um grupo social ali composto por comerciantes, por banqueiros, por donos de oficinas, tá? Pessoas que exerciam alguma atividade que acabava gerando lucro, ok? Então, olha só, esse grupo foi um grupo para quem a ideia da predestinação, de que a pessoa já nasce predestinado à salvação ou a condenação, essa ideia foi algo bastante aceita entre os burgueses. A letra A vai dizer que isso aconteceu por quê? Os burgueses consideravam sua riqueza e sucesso nos negócios como sinal da sua predestinação. A letra B diz que os burgueses puderam se desfazer de todos os seus bens materiais e dividir com os cristãos pobres. A letra C diz que organizou o comércio de especiarias, baixando os preços dos artigos vindos do Oriente. E a letra D vai dizer que confirmou que para serem salvos bastava ler a Bíblia e frequentar as missas. Bom, pessoal, a alternativa correta é a letra A. Olha só, a burguesia era um grupo, tá, para quem o lucro era algo inerente à sua atividade e era o objetivo ali do seu trabalho, né, obter lucro, obter renda. E essa classe era um grupo que, quando obtinha muitas riquezas, a igreja condenava esse lucro, dizia que as pessoas deveriam ter ali uma vida sem muita riqueza, né? Condenava ali, por exemplo, a cobrança de juros sobre os empréstimos, a igreja chamava de usura, defendia ali que o preço deveria ser justo, não deveriam ser cobrados preços abusivos. Então, tudo isso deixava a burguesia ali bastante desconfortável em relação às questões religiosas, tipo, a prática econômica não condizia ali com a crença e as questões religiosas, né, com relação à salvação. Então, quando os reformadores começaram a dizer que, olha só, você já nasce predestinado à salvação ou à condenação. Então, se o sinal dessa sua predestinação à salvação era, por exemplo, ali o sucesso nos negócios, se você tem êxito naquilo que você faz, significa que você é uma pessoa salva, porque você é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que pratica os preceitos religiosos, que por isso é daí que vem o seu sucesso. Então, a burguesia se apoiou nessa ideia e assim justificava, por exemplo, o seu sucesso nos negócios, né? O aumento da sua riqueza. Isso era sinal de que quem conseguia isso estava ali no caminho da salvação. Então, acertou se você marcou a alternativa A.
Vamos lá para a quinta questão, pessoal. A quinta questão diz o seguinte: o Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, definiu a atuação da Igreja diante da expansão protestante. O que ficou estabelecido por este concílio? Bom, pessoal, essa questão quer que você diga quais foram ali as ações da Igreja Católica decididas nesse conjunto ali de reuniões onde eles decidiram algumas ações da Igreja. Eu vou deixar você responder essa questão, já já eu venho para a gente conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Então, agora que você já respondeu a questão de número 5, vamos lá conferir a tua resposta. Essa questão, ela quer saber o que ficou estabelecido no Concílio de Trento, as reuniões ali realizadas pela Igreja com o objetivo de barrar a reforma protestante, né? Ali recuperar os fiéis católicos e assim recuperar um pouco o prestígio da Igreja, né? Moralizar o clero católico novamente. Então, olha só, gente, algumas dessas medidas, né, algumas dessas decisões do Concílio de Trento, tá, incluíam, por exemplo, a reafirmação dos princípios tomistas, ou seja, a ideia de São Tomás de Aquino, baseada ali no livre-arbítrio. Cada pessoa, por meio das suas ações, é que vai decidir ali se vai ser salvo, né, ou não. O concílio também reafirmou o culto aos santos e à Virgem Maria, também as imagens. Nesse concílio, eles também reafirmaram a supremacia do Papa, ou seja, o Papa continuou sendo o líder supremo da Igreja. Esse concílio também, gente, condenou a venda de indulgências, dos cargos eclesiásticos e também de relíquias sagradas. Nesse concílio também foi fortalecido o Santo Ofício da Inquisição, um órgão ali responsável por vigiar e punir os hereges, ou seja, garantir ali que as pessoas iriam seguir ali os preceitos do cristianismo, tá? E da fé católica. Outra decisão foi ali a criação do índice de livros proibidos, conhecidos como Index Librorum Prohibitorum. Essa era uma lista de obras em que cristãos eram proibidos de ler, ou seja, eram obras ali consideradas obras escritas por hereges que defendiam ideias totalmente contrárias daquelas defendidas pela Igreja. Entre essas obras incluíam ali, por exemplo, escritos de Galileu Galilei. Esse era um exemplo de obras que foram proibidas para os cristãos lerem. Outra decisão foi ali a criação de seminários e instituições, né, escolas para poder ali garantir uma boa formação para os clérigos e assim também organizar o catecismo. E, pessoal, outra importante ali decisão do Concílio de Trento era a divulgação, a difusão da fé católica, principalmente por meio de ordens religiosas como a Companhia de Jesus, que foi uma ordem religiosa que atuou principalmente nas terras do Novo Mundo, ou seja, na América, ali nas colônias, principalmente de Portugal e de Espanha, uma ordem religiosa ali voltada para a catequização dos povos nativos, inclusive dos indígenas. Foi uma forma ali de expandir a fé católica que, de certa forma, estava ali perdendo terreno na Europa. Então, essas aqui foram algumas das decisões da Igreja no movimento de contra-reforma e que ficou decidido ali durante o Concílio de Trento. Então, pessoal, era isso, tá? Eu espero que você tenha conseguido compreender, que tenha conseguido tirar aí algumas dúvidas, certo? E eu te espero na próxima aula. Muito obrigada pela tua atenção.